Segura a criança. Vamos embora. Olha o maestro dançando. Não. Tudo ele apontar. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live do Programa de Inovação em Finanças de 2021. Hoje, a gente vai falar sobre Tax Transformation, trazendo um case da Avon. Ano passado, quem acompanhou com a gente, trouxemos a Heineken, falando sobre a sua jornada de transformação em Tax. E para esse ano, vamos trazer sempre algum assunto relacionado a Tax. E vamos começar contando um pouco sobre a jornada da Avon. Para isso, eu chamo o Rogério Garcia, para contar um pouco para a gente sobre essa jornada. Obrigada, Rogério, por aceitar nosso convite de apresentar esse case aqui para a gente. Boa tarde, Audrey. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar esse case aqui da Avon com todos. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a apresentação, tá bom? Estão todos vendo? Pessoal, estão vendo minha tela? Estamos sim, Rogério, pode começar. Tá bom, vamos começar. Então, eu dividi essa apresentação em dois momentos, né, para falar um pouco dos cases de inovação que nós tivemos aqui na Avon. No primeiro case, nós vamos falar um pouco da implementação do New Tax System. Foi um projeto que a gente fez junto com a MasterSAF, e a gente vai contar um pouquinho como que foi essa jornada, tá? E no segundo, para finalizar, vou mostrar como que a gente está trabalhando hoje com o desenvolvimento de software, utilizando a metodologia Agile, tá? Que é basicamente essa arte de fazer o dobro na metade do tempo. É bem interessante aí todos ficarem para com a Avon projetos, tá bom? Para contar um pouco da história desse projeto, a gente tinha lá em 2014 um cenário bem caótico, vamos dizer assim, de bases fiscais aqui na Avon. A gente tinha duas bases para entregar todas as obrigações acessórias e fiscais, né? E a gente tinha que monitorar a qualidade da informação nessas duas bases. Então, vocês imaginam como que era a dificuldade que a gente tinha para fazer o fechamento fiscal e depois transferir todas as obrigações que a gente dos SPEDs, que era a única finalidade do MasterSAF até então. Então, o objetivo do projeto, o que era? Era fazer o fechamento fiscal e a entrega de todas as obrigações acessórias dentro da solução do MasterSAF. Era uma ferramenta que a gente já tinha, mas usava de forma bem pequena aqui, somente para a entrega dos SPEDs, tá? E qual que seria o benefício dessa implementação? Primeiro, a gente ia simplificar todo o ambiente tecnológico, porque a gente ia eliminar um sistema legado que a gente tinha, que era uma tecnologia mais antiga, né, por um sistema de mercado, que era o MasterSAF. Seria uma revolução, realmente, na área de tax, porque todo mundo iria trabalhar com o MasterSAF, tanto para fazer o fechamento do mês, como para a entrega das obrigações, mas ia trazer também uma nova forma de trabalhar, uma mudança realmente na mentalidade de todos, né, para pensar realmente resolvendo os problemas na causa raiz e não ficar apagando o incêndio que era que a gente tinha até então. E aí, os desafios que a gente tinha na época, e até hoje a gente tem, né, a gente tinha que fazer o projeto e também continuar entregando os projetos regulatórios, né? Quem trabalha em tech sabe que projetos regulatórios nascem todos os dias, então o grande desafio era realmente manter esses dois, vamos dizer assim, esses dois pilares, tanto do projeto que não podia parar e continuar entregando as obrigações, os projetos regulatórios aí em dia. E um outro ponto
desafio também que a gente tinha era concluir todo o fechamento fiscal aí no segundo dia útil, né? Porque, como eu comentei, a gente fazia todo o fechamento no sistema legado e depois transferia uma única vez para o Master SAF todas as informações. E com isso a gente acabava atrasando até o fechamento, a entrega das obrigações, e ficava muito tempo trabalhando na qualidade da informação. E o desafio era realmente ter essa qualidade da informação antes de chegar no sistema legado, no Master SAF, para depois fazer as entregas com mais tranquilidade. Um outro desafio que a gente tinha era a própria performance, né? Vocês sabem que a Avon tem um movimento bem grande de faturamento, né? Na época a gente faturava cerca de 100 mil notas eletrônicas por dia, e cada nota a gente tinha, em média, 30 itens para as vendedoras. Então, vocês imaginam o volume que cada dia a gente transbordava para dentro do Master SAF, né? Então, esse era um outro pilar aí que a gente tinha que trabalhar bem forte, que era a performance, para realmente não comprometer o fechamento e também as entregas das obrigações, tá? E aqui só um cenário geral do projeto, né? Tudo que foi feito dentro do Master SAF, mas o ponto era que a nossa massividade era bem grande. E vamos falar um pouco da jornada do projeto, né? Na verdade, o projeto começou lá em 2014, com a aprovação do Business Case, para início em 2015. Então, em 2015 foi basicamente, a gente montou um cenário para fazer um Business Case que desse um retorno, um payback, né? E, na verdade, aqui o payback era mais a qualidade da informação e ter a informação correta na hora certa, né? Na verdade, a gente não tinha um payback financeiro e mesmo assim a gente conseguiu aprovar o projeto para garantir que a gente conseguisse entregar, né, o fechamento em dia e não tivesse nenhum problema com penalidade aí do governo. Então, o kickoff foi feito em 2015 e aí a primeira grande, vamos dizer, a primeira grande chave de sucesso desse projeto foi quando a gente começou a fazer o As Is You To Be, né? Nesse momento, a área de techs tomou uma decisão muito importante, que eu acho que foi crítica aí no sucesso do projeto, que foi parar e resolver fazer todos os processos da área novamente, ou seja, tinha lá 40 e poucos processos dentro da área de techs, que já estavam em curso, só que com a implementação do Master SAF, esses problemas não iam ser resolvidos, né? A implementação de sistemas não resolve problemas na operação. Então, o que foi a decisão correta aí da época? É rever realmente todos esses processos para que quando entrasse um novo sistema, a gente tivesse já uma casa mais organizada e mais clean, né? E foi isso que aconteceu. Então, nós investimos aqui 6 meses em 2015 somente para fazer o As Is To Be, para que a gente conseguisse fazer um Go Live aí, faseado, né, em 2016, tanto da parte da industrial, que foi no começo do ano, como da parte comercial, que é onde tem o maior volume, né? São 4 grandes filiais aqui. A gente fez mais no final do ano. E aí também uma outra decisão importante que foi como que a gente vai trabalhar o Hypercare, porque você trabalhar com 2 sistemas ao mesmo tempo, principalmente para o time de operação de techs, é bem complicado, mas a gente também tinha que garantir que as informações que estavam dentro do Master SAF batiam com as informações que a gente tinha no sistema legado antes. Então, depois das implementações que nós fizemos aqui em 2016, nós iniciamos um Hypercare aqui por empresa até o final do ano, e em 2017, ainda para ter mais certeza ainda que o sistema estava perfeito, a gente fechou mais um trimestre com todas as empresas do grupo no fechamento. Então, o primeiro quarto lá de 2017 até março a gente fechou nos 2 sistemas para garantir que tudo corresse bem. E a partir daí começamos a trabalhar no novo sistema e vou colocar aqui 2018, que seria o próximo assunto, né? Aí que a gente começou a pensar assim, bom, agora que a gente já tem a casa arrumada aqui e já tem as informações com mais qualidades, como que eu posso agilizar o meu processo de desenvolvimento de software, né, para a gente conseguir atender essa loucura de projetos que tem na área de techs. Mas antes de chegar nessa fase aqui do Agile, eu vou contar um pouco da metodologia que a gente usou, que eu acho que foi bem interessante aí durante o projeto. Lean Six Sigma, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, mas é basicamente um mapeamento do fluxo de valor.
Então, o que foi feito, basicamente, com todos os processos da área de tags? Nós chamamos todos os responsáveis por cada processo e começamos a fazer um mapeamento visual de cada atividade. Então, selecionávamos um processo, mapeávamos quais eram as atividades dentro desse processo, e ali a gente tinha na tela, não sei se vocês estão vendo aqui a foto aqui que a gente tinha, o War Room, todo o processo mapeado end-to-end. E ali, depois que a gente mapeou todo o processo, a gente também conseguiu identificar todos os problemas, né, e oportunidades que tinha em cada atividade. Então, ali ficava visível para cada atividade que eu fazia dentro do processo qual que era o problema e qual que era a oportunidade de melhoria. Não bastasse isso, a gente foi mais a fundo, vamos tentar identificar dentro dos problemas onde que são a causa raiz dele, né? Onde que existe interligação entre as áreas da companhia. Então, a gente mapeou, então vocês podem ver aqui essa parte dos cordões aqui, a gente conseguiu mapear desse problema aqui, onde que está impactando, em qual que é a área que deveria resolver o problema. E só daí, aí a gente começava a mapear, bom, de todas essas atividades, será que todas realmente agregam valor no processo? Ou eu posso eliminar alguma? Ou, de repente, eu deveria acrescentar alguma? Então, foi um trabalho bem legal que o Edtex se propôs a fazer e deu bastante resultado. E aí, só depois de todo esse mapeamento concluído, que a gente foi trabalhar no processo do To-Be, que aí já pensando que nós teríamos uma nova ferramenta, que é o MasterSAF, trabalhamos aqui na criação do processo do To-Be. Mas acho que esse foi o ponto-chave aí do projeto, e acho que o grande sucesso que ele teve foi em função de não somente mudar a tecnologia, não somente implementar um sistema novo, mas sim também mudar todo o processo ao longo do caminho. E aí a gente tem algumas boas práticas aqui que a gente, né, acabou levantando aí no final do projeto, para qual foi os fatores críticos de sucesso, né? Então, primeiro, parceria com os fornecedores. Então, a gente tinha uma War trabalhando todos ali, tanto o pessoal de TI, parceria também com a área de Tex, todos, né, participando lá da War também. Então, acho que isso pesou bastante aí para que a gente não tivesse problema, né, de comunicação. Ajudou bastante. Essa metodologia, acho que de mapeamento, acho que foi bastante importante, né? A gente tinha acabado de fazer um treinamento sobre o na prática e ver o resultado mesmo. E aí, com tudo isso, a gente, né, já tendo toda essa parceria, a gente conseguiu fazer automação em vários processos que tinham dentro do nosso processo. Ou seja, eu fazia uma carga, basicamente manual, importação, isso tudo no final do mês. Então, você imagina, com aquele volume que a gente tinha, quanto que isso não demorava. Com o projeto, a gente começou a fazer toda essa carga diária e sem nenhuma intervenção do usuário. O usuário chegava no dia seguinte para receber a informação, por exemplo, do faturamento do dia anterior, e já estava tudo pronto lá. Além de ter também relatórios mais analíticos, né? Com todo esse volume de informação, a gente não tinha no sistema legado nenhum relatório que a gente conseguisse ver todo o faturamento do dia anterior, com todas aquelas 100 mil notas e mais, né, 30 itens por nota, a gente não tinha essa visibilidade. Com o projeto da lei do MasterSAF, a gente conseguiu construir relatórios que a gente começou a ter essa visibilidade. E também começar a resolver o problema na causa raiz, ao invés de só, né, fazer um paliativo para resolver algum problema, alguma atualização, realmente resolver o problema na causa raiz. Com o MasterSAF também a gente conseguiu fazer a padronização de processo, por ser uma ferramenta única e de mercado. A gente conseguiu trabalhar em todos os sites, né? A gente tem sites na Bahia, no Ceará, em São Paulo, então todos trabalhavam da mesma forma, porque o processo era único para toda a empresa. E também outros pontos importantes que a gente trabalhou, que era fazer a conferência diária, então era uma rotina que não existia antes, começou a ser feita com o projeto, e fazer um pré-fechamento também no meio do mês, não esperar somente o último dia para tentar fechar o mês inteiro. Então, com essas duas novas rotinas, acho que ajudou bastante. Quando chegava no final do mês, a gente conseguia concluir o fechamento aí fiscal no segundo dia. E também um ponto que a gente nunca tirou os olhos, que foi o monitoramento contínuo da performance, né? Como eu falei, com esse volume de dados, a gente não podia brincar com a questão de performance, porque ela podia derrubar todo o resto, né? Podia fazer tudo certinho,
chegar na hora, se uma importação ela não atendesse lá o prazo das 8 da manhã, ou se uma obrigação demorasse dias para ser gerada, a gente não conseguia entregar o projeto com sucesso. E também, aí olhando do lado de benefícios do projeto, primeiro foi a redução do tempo do fechamento mensal, né? O fechamento antes do projeto era uma atividade muito trabalhosa e onerosa, né? Além de envolver várias pessoas, hora extra, né? Pessoal virando noite, então era bem custoso realmente fazer um fechamento fiscal na Avon antes do Master SAF. Com o projeto a gente conseguiu reduzir isso bastante, até porque esse pré-trabalho que vinha sendo feito ao longo do mês, né? Não deixava tudo para a última hora. A gente aproveitou também o projeto e começou a fazer a aplicação de patches do Master SAF. Né? A Master SAF é uma aplicação de mercado que a cada 15 dias solta um patch para a gente fazer a atualização de alguma legislação que foi atualizada. Então, e antes do projeto, a gente deixava acumular uns 10 patches até fazer a implementação, porque era muito custoso fazer toda essa implementação. E com o projeto a gente conseguiu adotar uma rotina de fazer essa implementação mensal, e aqui acaba até otimizando aí uma mudança legal de última hora, que a implementa, a gente já tá com o sistema atualizado. Tiramos também desse processo, melhoria desse processo de evolução, essa que a gente eliminou um processo que era feito totalmente pelo sistema legado de emissão de nota de devolução, não era core, vamos dizer assim. A gente teve uma consistência muito grande das obrigações e dos dados, na verdade, né? Então, junto com o projeto, a gente também trabalhou bastante na qualidade da informação. Então, não adianta eu entregar um projeto no segundo dia, mas que a informação esteja ruim. Então, um outro fator-chave também do projeto realmente tentar resolver todos esses problemas que a gente tinha de qualidade de informação na origem. E com isso, a gente tinha uma maior visibilidade aí da tributação, ou seja, eu conseguia ver nota a nota, item a item, qual que é a tributação que foi utilizada no faturamento, que antes realmente a gente não tinha essa visibilidade. O mindset realmente de resolver o problema na causa raiz, e com isso acabou tendo uma reestruturação na área tributária, que foi a criação de um novo perfil do analista, né, fiscal. Antigamente era um analista que basicamente ele acabava apagando incêndio, né, durante o mês, tentando resolver os problemas, e não atuava realmente com o papel de fazer análise tributária, né, do movimento que teve no dia anterior. Então, com o projeto, a gente acabou criando, estabelecendo esse novo perfil que realmente faz a função de um analista fiscal. Aí, quando a gente entregou o projeto, a gente pensou, bom, agora que a gente está com a casa em ordem, o que a gente precisa fazer para agilizar as implementações do projeto? Foi um projeto que durou 2 anos, né? Desses 2 anos, 6 meses foram só do mapeamento as is to be, né? A gente teve 1 ano, basicamente, de projeto de execução e mais uns 6 meses de hypercare. Então, é um tempo bastante assim, grande para um projeto, para uma mudança, né? Então, a gente começou a trabalhar como que a gente pode melhorar isso. E aí, a área de tax topou um desafio, que era implementar o Agile dentro da área, e eles foram pioneiros aí de todas as áreas da Avon a entrar com essa metodologia, que é basicamente o seguinte. O que é basicamente o Agile? Né? É uma mudança de mentalidade. Na verdade, aquela ideia que a gente tinha de fazer um requisito para depois passar para o desenvolvimento, para depois vir a parte de testes, para depois achar algum problema, fazer uma change request, a gente fala que é uma mudança de escopo, né, encontrar problemas. Então, era uma metodologia que a gente tinha, waterfall, que a gente usava. E aí, com o Agile, é um processo mais dinâmico, ou seja, é uma metodologia que ela trabalha dia a dia e é integrada TI com a área usuária. Ela é flexível porque ela aceita mudanças durante o desenvolvimento, ou seja, é melhor eu pegar uma mudança no desenvolvimento, isso é muito mais barato do que eu chegar lá na frente, na hora do teste do usuário, e achar que aquilo que eu entreguei não era o que foi pedido. E com isso a gente tinha uma alta produtividade também. Tá? Basicamente, resumindo num desenho, é isso daqui.
Na metodologia waterfall, normalmente eu quero um carro, né? Na verdade, você vai esperar 5 meses, vamos supor que demore 5 meses para entregar um carro. No Agile, você vai entregando um skate no primeiro mês, depois no segundo mês você entrega uma patinete, depois uma bicicleta, depois uma moto. Então, assim, cada mês vai agregando valor e você já consegue, né, se locomover. Vamos dizer, se o problema era a locomoção, você já conseguia aqui já, em cada mês você ter uma evolução e conseguir já ver algum processo agregando valor. E por que aqui é a arte de fazer o dobro na metade do tempo? É justamente por isso, né? Porque ele não espera o final para ter o resultado. Eu vou entregando o resultado parcial, né? A cada sprint que eu termino, eu entrego alguma coisa. E para fazer isso, o que eles colocam aqui na metodologia? Dividir para vencer, ou seja, eu tenho um requisito enorme, eu tenho que quebrar isso, fatiar isso em pedaços, para que com esses pedaços eu consiga trabalhar em histórias e as histórias eu consigo entregar algum valor para o negócio. E como ele é um processo, metodologia dinâmica, ou seja, eu tenho reuniões diárias, né, com a área usuária, com a área de desenvolvimento, para realmente inspecionar, ver se o que você tinha para fazer ontem, o que você fez hoje, se tem algum bloqueio que te impede de você fazer o seu trabalho hoje. Então, ele é mais dinâmico, espera uma semana, às vezes um mês, para dar uma notícia ruim que poderia ter visto ali no primeiro dia. Né? E ele é bem transparente, né, porque ele tem um processo no final que a gente chama de retrospectiva, que é basicamente as lições aprendidas no projeto. E isso ocorre a cada 3 semanas. Então, é uma melhoria contínua. A cada 3 semanas a gente melhora um pouquinho o processo para não esperar o final. Por exemplo, no Waterfall, normalmente a gente esperava às vezes 5, 6 meses, às vezes um ano para fazer uma reunião de lições aprendidas. Aqui não, aqui a gente faz a cada sprint. E outra vantagem que a gente tem é realmente ter a qualidade do time, né? O time é autogerenciável, ou seja, não preciso falar o que tem para ser feito. Eles mesmos já conseguem fazer as atividades, eles mesmos propõem quais são as correções que a gente tem que ajustar. E é adaptativo por quê? Porque se tiver alguma mudança no meio do caminho, eles mesmos conseguem gerenciar. Essa mudança aqui cabe nessa sprint ou não, vai afetar muito, vamos passar para a próxima. Então, é uma autogestão que existe dentro do time ágil. E como eu comentei, tem a questão de transparência, no final, realmente, todo mundo fala o que foi bom, o que não foi bom, o que eu preciso melhorar, e realmente eles têm o sentimento de dor de dono, né, que aí é um ponto importante para realmente estar todo mundo abraçado e fazer entrega consistente no final. E o melhor desenho que reflete esse modelo é um time de rugby, né, ou seja, está todo mundo abraçado ali. Se o time consegue entregar, todos vencem, mas também se um cair, todo mundo cai junto. Então, é o que a gente fala dentro da sprint, né? Então, aquela sprint tem X histórias, todas as histórias precisam ser entregues. Se uma história não é entregue, todo mundo caiu junto. Aqui está um pouco do ciclo de vida da sprint, para vocês entenderem um pouco como que funciona na prática, né? Então, imagine que nós temos ali os projetos, nós temos a wishlist, enhancements, melhorias, bugs, N coisas para montar aqui uma sprint. O primeiro passo que a gente faz é fazer uma sprint planning, ou seja, a gente tem um papel que chama PO, que é o Product Owner, dentro da sprint, tanto do lado de business quanto do lado de tecnologia, e aqui eles definem quais são as prioridades, né, que vão entrar para dentro dessa sprint, ou seja, de todo esse bolo que eu tenho aqui, o que é importante, o que é prioritário aqui para a empresa colocar para dentro dessa sprint. E aí, essa reunião sai do escopo da sprint. A sprint, normalmente, a gente trabalha de 3 semanas, tá? A metodologia, ela fala que a gente pode trabalhar entre 2 e 4 semanas, mas a gente já fez experiência em todas e que a melhor que deu mais resultado foi de 3 semanas. Então, a gente está seguindo com esse prazo. E essas 3 semanas, todos os dias a gente faz uma daily meeting. O que é isso? Basicamente é para entender, olha, tem um time de desenvolvimento lá dentro da sprint, fala, o que você tinha para fazer ontem, você conseguiu fazer? Ah, consegui fazer, e o que eu tinha para fazer hoje, o que eu tenho para fazer hoje é XPTO. Eu tenho algum bloqueio para fazer as atividades ou não? Eu estou livre, eu consigo atuar. Então, aqui, basicamente, o moderador, que é o Scrum Master, ele coordena para ver se tem algum bloqueio que está impedindo realmente de realizar as atividades que está programada para aquele dia. Isso ocorre durante as 3 semanas.
Dentro da própria sprint, aí é uma decisão também que a gente pode tomar. A gente pode fazer já os testes de TI, né? Normalmente se faz os testes de TI dentro da sprint, né? Então, quando a gente termina a sprint, basicamente, a gente já libera a parte de testes de usuários. Ou, no caso de techs, a gente foi mais a fundo ainda. Então, a gente colocou o teste do usuário dentro da sprint. Por quê? Porque a gente tem um time de techs que trabalha em projetos. Então, a gente aproveitou essa oportunidade e falou, bom, já que a gente está trabalhando em projetos, vamos colocar aqui vocês dentro do Dev Team. Então, todas as histórias que tem que o time de techs consegue fazer o teste dentro da sprint, a gente coloca. Se tem algum teste que não, isso aqui eu preciso de uma área fora techs para fazer o teste, então aí a gente tira da sprint e coloca o teste do usuário para depois. Então, essa é uma grande vantagem. Então, normalmente as sprints, quando tem alterações de techs, ocorre, já finaliza na própria sprint. E o entregável aqui na final da sprint, o que é? É uma reunião que a gente faz de sprint review, que é, olha, tinha lá 20 histórias para entregar dentro dessa sprint, dessas 20 eu entreguei as 20, ou não, entreguei 18, 2 falharam. Então, é uma reunião para a gente avaliar realmente o que foi entregue dentro da sprint. E quando tem alguma área externa que a gente precisa apresentar algum relatório novo, algum processo novo, a gente monta uma demo session, que é basicamente mostrar, olha, o que a gente já fez nessas 3 semanas aqui, ó. De repente, nas 3 semanas eu não consigo fazer o sistema completo, mas eu consigo montar, sei lá, uma tabela, um relatório, e depois, na próxima sprint, eu faço uma interface. Então, o que foi concluído dentro dessa sprint, a gente faz uma demo session para essa área que precisa saber como está indo. Até para ela saber, se está indo no caminho certo, não está, precisa mudar. E por último, o arquiteto mais importante é o Wagner Silva, que vocês conhecem aí, que é a parte que ele mais gosta, que é a retrospectiva, que é a parte realmente de abrir o coração, né? Esse termo foi até colocado pelo Wagner, que é a parte de realmente falar realmente o que está funcionando bem na sprint. E realmente falar com o coração, né? Sem melindre, sem nada. O que não funcionou bem? Não funcionou bem porque tal pessoa não teve disponibilidade, ou porque teve algum problema aqui com outro projeto. Então, é a hora realmente de abrir o coração ali e falar o que precisa ser feito e assim, o que a gente pode fazer na próxima. Isso é o mais importante. Então, por ser uma melhoria contínua, tem que levantar aqueles pontos que não funcionaram, né, manter aqueles que funcionaram, levantar aqueles que não funcionaram e para colocar de pé na próxima sprint, ou seja, é um processo realmente que ele vai melhorando a cada sprint, né? Isso a gente tem visto, a gente está no U1 na sprint 36 e a gente viu quantas melhorias, né, a gente conseguiu fazer desde a primeira que a gente começou lá em 2018. Bom, e aí para mostrar um pouco como que funciona o cronograma, só para vocês entenderem, no Waterfall, normalmente, né, a gente tem um tempo lá de planejamento do projeto, depois tem um outro tempo de execução e por último a gente faz uma entrega, que seria o Go Live. Então, aqui tem um tempo razoável aqui, dependendo do projeto, pode durar até meses ou até anos. No Agile, ele muda um pouquinho. Então, como tem uma interação a cada 3 semanas, então, a cada 3 semanas eu já entrego alguma coisa para a área de negócio. Né? Pode ser um skate, pode ser uma patinete, pode ser uma bicicleta, mas já agrega algum valor aqui. Mostrando aqui um outro gráfico também parecido, né, para saber a interação de cada fase, é exatamente a mesma coisa, né? O tempo que eu levo aqui, por exemplo, para chegar à implementação no Waterfall, e depois eu posso chegar lá na frente, putz, aqui ainda tem alguma mudança para fazer, não foi realmente aquilo que eu pedi, faço uma change request e volta todo o processo de novo de ajuste. No Agile, esse ajuste eu pego aqui, ó, na primeira interação aqui com o usuário, né, que a gente já faz, a gente já pega essa mudança, já vê que não está de acordo com o que a gente precisa e já muda. Então, a vantagem é que você muda aqui no desenvolvimento, não espera chegar lá na frente para fazer a mudança. Aí, falando de ferramentas, só para ver que tudo que a gente está falando aqui são ferramentas já que a companhia trabalha, não tem nada diferente, tá? O SharePoint a gente usa para toda a documentação da área de negócio e também para fazer o status report. O Teams a gente utiliza para fazer nossas daily meetings. O Gira é uma aplicação que a gente faz toda a organização da sprint. Então, a sprint plan é feito lá, a gente cria as histórias dentro da sprint, o backlog, né, por exemplo, o que não coube dentro da sprint fica lá dentro do Gira também. E a gente tem uma ferramenta também que chama Burn Down,
Report. O que é isso? É basicamente um gráfico que a gente consegue acompanhar dia a dia como que está a interação da sprint, por exemplo. Essa sprint aqui, o planejado era para seguir essa linha cinza. Não sei se vocês já chegaram aí. E o realizado é essa linha vermelha. Então, cada dia, cada história que é entregue dentro da sprint, o gráfico vai baixando. Se eu tiver acima dessa linha cinza, eu estou um pouco atrasado, mas isso não quer dizer que eu estou totalmente atrasado na sprint, pode ser que lá no final eu entregue tudo. Ou se eu estiver abaixo aqui, eu estou um pouco adiantado. Tá? Então, essa é a leitura do burn down. Então, esse aqui foi um exemplo só para mostrar que dificilmente você vai ter uma sprint que roda exatamente no planejado aqui, tá? Isso aqui é utopia, mas a gente tem que monitorar aqui para não desgarrar muito da linha, né? A gente tem que manter essa curva aqui das entregas. E aí, durante a sprint também a gente tem a outra ferramenta que é o Kill Test, tem bugs, tem que fazer todos os testes, colocar as evidências de testes, então a gente utiliza essa ferramenta que também já está disponível para todos. E o Confluence, que também é outra ferramenta aí, junto com o Gira, que a gente faz toda a documentação de tecnologia junto com a reunião de retrospectiva. Então fica tudo armazenado, né, toda a documentação feita da sprint fica disponível para todos. E mostrar um pouco aqui para finalizar os resultados que a gente tem em 3 anos. 35 projetos foram entregues, e aí a gente está falando tanto do RP que a gente tem do Yuan quanto do BITS, que é o faturamento de representantes. 946 histórias, e aí cada história a gente lê como um requisito, como um pedaço dentro do projeto, ou uma melhoria, ou até um issue de suporte que a gente conseguiu colocar dentro da sprint. Tá? A gente conseguiu fazer uma redução no tempo de entrega, porque com essa interação que a gente tem com a área de negócio, a gente consegue, né, pegar muito problema logo no início. Então, com isso, a gente reduz o tempo de entrega. A gente, no começo, fez uma análise, um projeto de 3 meses. A gente, no Agile, a gente conseguiu entregar em 1 mês, com o mesmo escopo, com tudo igual, porque a gente evita justamente esse processo de change request, né, que é o que mais atrapalha aí na execução do projeto. E, consequentemente, também uma redução de custos, né, porque se eu entrego mais rápido, eu tenho menos recursos alocados e consigo reduzir meu custo também da entrega. Então, a gente também fez uma estimativa, mesmo com a alocação do Agile ser com o time completo, né, aparentemente parece que é um custo maior, porque vou ter várias pessoas alocadas, ele ainda vai dar um retorno de 30%, que a gente fez um estudo no primeiro ano de redução de custo. Então, além de entregar mais, a gente entrega com um valor menor. E aí, fechando a apresentação, acho que eu volto aqui para o Rafael, se tem alguma pergunta para a gente trabalhar. Bom, Rogério, muito obrigado por trazer esse case de sucesso aí dentro da companhia. Aqui nos comentários a gente pode ver muito orgulho de participar, muito orgulho de ter participado desse projeto, sucesso. Então, foi muito bom ver esse caso aí de sucesso trazendo aí para todo o nosso público. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Pessoal, deixem seus feedbacks, temos aí o link e o QR Code, mas posterior à reunião, das lives, vamos enviar um e-mail, ok? Onde podem avaliar também, ok? Muito obrigado por participar desse primeiro dia da Semana de Inovação em Finanças. Fechamos aí com chave de ouro, com case de sucesso dentro da companhia. E nos vemos aí durante a semana aí nas próximas lives. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, e nos vemos nas próximas. Até logo.